Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Ansiosos, animados, preparados, dispostos a estudar? Eu tô aqui para dar introdução ao segundo dia da Semana HIT, a semana das aulas do HIT, do Grupo Medcoff, aulas direcionadas com especialistas, focadas nas questões e nas principais provas do Brasil, para te direcionar e te ensinar a garantir a aprovação gabaritando as questões, sejam elas quais forem. A gente entra no segundo dia da Semana HIT, e vai ter uma aula super especial sobre hérnias e tudo que você precisa aprender da anatomia, da região inguinal, dos diferenciais e o que os professores examinadores gostam de perguntar nas provas. Então vem comigo, vamos para essa aula e vamos dar seguimento na Semana HIT, que tá boa demais. Beleza? Vamos que vamos! Hérnias e parede abdominal. Tem prova que ama isso aqui, adora isso aqui. Hérnias e parede abdominal. Depois do trauma, depois do abdômen agudo, é o tema da cirurgia geral mais relevante, um pouco mais específico, mas cai demais. Então vamos revisar hérnias, parede abdominal, um pouquinho de anatomia, tudo que cai na prova, bem direcionado. Primeiro tópico que a gente precisa discutir é a anatomia aplicada à região da parede abdominal. Olha como cai na prova, eles adoram perguntar com relação à anatomia, na anatomia da região inguinal, na anatomia das hérnias, eles adoram perguntar isso aqui. Essa questão é um pouco difícil, tem umas pegadinhas que a gente discute no final, mas é para você entender que a anatomia da parede abdominal precisa ser dominada. Antes da gente falar de anatomia, só lembra disso aqui para hérnias, tá? Se você entender isso aqui, você entende tudo. Desde o conceito básico anatômico, fisiopatologia até o tratamento. O que é hérnia? Hérnia é um abaulamento, uma protusão ou projeção de um órgão, de partes de um órgão, através das paredes que o contém. Então é algo patológico. As vísceras, o aumento, o peritônio tem que ficar dentro da barriga. Se ele sai da barriga, se ele sai pela parede abdominal, é uma hérnia, está saindo de onde ele não deveria sair. E como elas se formam as hérnias? Por que a pessoa tem hérnia? Porque ela tem fatores de risco de dois principais grupos. Para todas as hérnias da parede abdominal, isso vale. Todas. Isso aqui vale igual. A gente vai ter aula de hérnia inguinal, hérnia femoral, hérnia incisional. Isso aqui vale para todas. Aí não vou ficar repetindo em todas as aulas. Quais são os grupos? Fraqueza da parede. Se a hérnia é um negócio que sai pela parede, ou a parede está fraca, ou a pressão que a hérnia está fazendo ali está aumentada. Ou os dois. Fatores de risco: tabagismo, desnutrição, imunossupressão, obesidade, tosse crônica. Tabagismo e obesidade faz os dois. Tabagismo, a parede é fraca porque o paciente é desnutrido, e tabagismo fica tossindo, também aumenta a pressão. O obeso é desnutrido cronicamente e ele tem muita gordura visceral, também aumenta a pressão. O obeso que fuma vai ter hérnia. Brincadeiras à parte, mas é um perigo. Certo? Para todas as hérnias isso aqui vale. Agora vamos falar de anatomia da região inguinal e da parede. E o que eu preciso saber? Eu já falei, tudo. Tem que saber os planos, os limites, o que tem no canal inguinal, as hérnias, os pontos de fraqueza. Eles adoram cobrar isso aqui. E é importante, principalmente para quem vê e trata a hérnia. Revisa, lembra da anatomia da parede abdominal. Lembra os planos. Lembra pele, subcutâneo, aponeurose anterior. Lembra dos músculos, o reto abdominal no meio, o oblíquo externo por cima, o oblíquo interno por baixo, o transverso lá atrás. Lembra que pele, subcutâneo, aponeurose. No meio tem a linha média, a linha alba, o reto do lado e os oblíquos dos outros lados. Lembra dos vasos epigástricos inferiores e superiores, dos nervos cutâneos vindo lá de trás. E lembra disso aqui, ó, isso aqui é muito importante. Uma versão transversal, agora cortamos, né? Estou vendo uma tomografia aqui, um corte transversal, e eu preciso lembrar dos planos. Quais são os planos? Olha, ele adora essa tecnologia. Lembra dos planos. Pele, subcutâneo, aponeurose anterior e músculos. E olha a diferença. Na parte medial, no reto, a gente tem a aponeurose do reto abdominal, que é constituída pela aponeurose do oblíquo externo e a face anterior da aponeurose do oblíquo interno.
Tem o reto e tem a aponeurose posterior. A aponeurose posterior do reto é constituída pela face posterior da aponeurose do oblíquo interno e a aponeurose do transverso, certo? Isso é a parte do meio. Lembra que a linha alba é só uma linha alba, é a confluência de todas as aponeuroses. Então, no meio, quando se faz uma laparotomia, pele subcutâneo, se você acertar linha alba, gordura pré-peritoneal, peritônio. Isso aqui, né? Gordura pré-peritoneal, peritônio. Na lateral, do lado, a gente tem pele subcutâneo, aponeurose do oblíquo externo, aponeurose do oblíquo interno, aponeurose transverso, transverso, gordura pré-peritoneal, peritônio. Agora, cuidado. Voltamos para cá. Olha só a diferença. Com essa tecnologia fica muito legal, né? Nossa Senhora. Olha a diferença aqui, meus queridos. Abaixo daquela linha ali, eu vou mostrar com a setinha. Tá vendo isso aqui? Abaixo dessa linha não tem aponeurose posterior. É tudo para cima. Aqui não tem aponeurose posterior. O que é isso aqui? Isso aqui é a linha arqueada de Douglas. Abaixo da linha arqueada de Douglas, todas as aponeuroses confluem para cima. E para baixo não tem nada. Então, quando você abre embaixo aqui, você não vê mais aponeurose. Depois das aponeuroses, vai ter músculo e depois gordura pré-peritoneal peritônea. E vasos também. Eles andam no plano profundo, tá vendo? Nervos e vasos. Show de bola. Continuando. Lembra dos planos. A face transversalis é a facezinha atrás do transverso, atrás das aponeuroses posteriores, antes do peritônio. É uma fáscia que junta tudo ali. Muito bom. E a anatomia da região inguinal? Oh, meu Deus. Não sei o que está acontecendo. Então respira fundo, toma uma água, pega um café, uma bolachinha, e agora eu vou fazer um intensivão dessa anatomia de novo, falar tudo, aí a gente mostra os slides, você lê de novo, se precisar você volta aqui, que eu vou repetir. Vamos lá. Região inguinal. A gente precisa saber várias coisas. Olha essa imagem, vou dar um zoom primeiro nela. Imagina aqui, região inguinal, certo? Pele, subcutâneo. Depois do subcutâneo a gente tem o quê? A gente tem na região inguinal a aponeurose do oblíquo externo. O oblíquo externo vem lá de cima e por cima dele vem a aponeurose do oblíquo externo e ela desce até lá embaixo. Mas o oblíquo externo não chega. Só chega a aponeurose do oblíquo externo na região inguinal. O oblíquo externo diminui e some e joga só a aponeurose até a região inguinal. E a aponeurose dele acaba no ligamento inguinal. Esse branquinho aqui espessado da espinha ilíaca anterosuperior até o pubis é o ligamento inguinal, que é um espessamento da aponeurose do oblíquo externo. Lá no pé do pubis, no finalzinho, tem uma abertura na aponeurose do oblíquo externo, que é o anel inguinal externo, que é a saída do canal inguinal. O conteúdo do canal inguinal sai pelo anel inguinal externo e vai para o testículo ou para a mulher lá, que é só o ligamento redondo. Eu abro a aponeurose do oblíquo externo, tiro ela da minha frente e eu vou cair no canal inguinal. O que tem no canal inguinal? Canal inguinal, funículo espermático, nervos. E abaixo do canal inguinal eu tenho a face transversalis, o chão do canal inguinal. O oblíquo interno, que também está lá em cima, ele não chega na região inguinal. Quem que chega na região inguinal? O cremaster, que é as fibras do oblíquo externo envolvendo o funículo espermático. E o transverso também não chega no canal inguinal. Quem que chega? A face transversalis, que é o chão do canal inguinal. Abaixo da face transversalis, gordura pré-peritoneal, peritônio. O que mais que a gente está vendo nessa imagem? A gente está vendo o reto abdominal, grudando lá no pubis. O reto abdominal é o limite medial da região inguinal. E o que é esse azulzinho aqui? Esse azulzinho é o famoso triângulo de Hasselbalch. O triângulo de Hasselbalch é a região da parede inguinal anterior que não tem musculatura, mais propensa a hérnias. E no triângulo de Hasselbalch são as hérnias diretas, direta pela parede posterior. Limites do triângulo de Hasselbalch: ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores, reto abdominal. Ligamento inguinal inferior, vasos epigástricos inferiores laterais e reto abdominal limite medial. Tá. E lateral aos vasos epigástricos inferiores, a gente tem a hérnia inguinal indireta. Ela vem pelo canal inguinal e ela é uma fraqueza na face transversalis.
Além disso, a gente tem 3 nervos principais que a gente precisa conhecer. O nervo iliohipogástrico, que é o mais de cima. O nervo ilioinguinal, que é mais próximo ao ligamento inguinal. E o nervo ramo genital do nervo genitofemoral, que vai junto do funículo. Beleza? Essa imagem aqui é a mesma coisa que essa imagem aqui. A diferença dessa imagem aqui mais lateral é que a gente está vendo um corte diagonal. Quem que a gente está vendo aqui? Oblíquo externo, fazendo o ligamento inguinal. A aponeurose do oblíquo externo fazendo o ligamento inguinal, que é o limite inferior do canal inguinal e da região inguinal. No meio, a gente tem o oblíquo interno, que faz as fibras do cremaster, que envolvem o funículo espermático. Posterior, a gente tem o músculo transverso, que solta a fáscia transversalis, que faz o chão do canal inguinal. Depois a gente tem o peritônio. No peritônio e na fáscia transversalis tem uma abertura, que é o anel inguinal interno, que é por onde entram todos os conteúdos do funículo espermático. E aí eles vão de lateral e profundo para superficial e medial e saem no anel inguinal externo, indo lá para a região inguinoescrotal. Essa é a região inguinal anterior. E aqui são os vasos epigástricos, tá vendo? Bem posteriores. Sensacional essa aula, sensacional essa aula. Muito bom. Vamos rever. Anatomia, rever. Limite anterior do canal inguinal, a poneurose do oblíquo externo. Acaba no ligamento inguinal. O limite inferior é o chão do canal, a face transversalis. Às vezes tem um pouquinho de transverso, às vezes tem gente que tem um pouco. Onde começa o canal inguinal? Lateral e profundo no anel inguinal interno. E aí ele sobe e vem superficial para o anel inguinal externo. O que tem no canal inguinal? Cordão espermático, com o cremaster envolvendo artéria e veia testicular, ducto deferente, vasos cremastéricos, processo vaginais obliterado e o ramo genital do nervo genitofemoral. Nas mulheres, é só o ligamento redondo. Show de bola! E as hérnias que a gente já discutiu, lembra da anatomia? A hernia inguinal pode ser direta, pela fraqueza da parede posterior pelo triângulo de Hasselbalch, ou indireta, pelo canal inguinal, uma fraqueza no anel inguinal interno. Maravilha! Com relação à anatomia da parede, o que está correto? Abaixo da linha arqueada de Douglas, a bainha posterior do reto é formado pela aponeurose do oblíquo interno e pela fáscia transversalis. Negativo, abaixo da linha arqueada, todas as aponeuroses vão para cima. A bainha posterior do reto é só a fáscia transversalis e gordura peritoneal peritônio. A inervação sensorial da parede abdominal é derivada dos nervos intercostais e subcostais e passam no plano entre oblíquo interno e externo. Não, é mais para baixo. A diástase dos retos abdominais é visível durante a manobra de Valsalva. Não sei. A artéria epigástrica superior é ramo da artéria torácica interna. Sim. A artéria epigástrica superior é ramo da torácica interna. A artéria epigástrica inferior é ramo da ilíaca interna. Ilíaca externa. Ilíaca externa. Artéria epigástrica inferior. Agora, por que a C está errada? O que é diástase de retos? Eu vou... bônus. Diástase de reto é quando os retos abdominais que a gente viu na imagem bonitinho estão afastados um pouco um do outro. Porém, as aponeuroses todas se juntam ainda e formam uma linha média. E a linha média, ao invés de ser fininha, é um pouquinho maior. Isso é uma diástase, tá? Agora, o paciente faz Valsalva, força. A parede dele está íntegra, está normal. Então a parede sobe como um todo. Você não vê a diástase na Valsalva. Quando é que você consegue ver diástase? Quando você pede para o paciente deitar e levantar fazendo força. Aí a diástase pode aparecer. Ou você palpa. Beleza? Show, maravilhoso, show de bola. Vamos só ver mais uma questão. Olha só, e continuar mais um pouquinho nessa aula, é um pouquinho maior, mas é a aula mais interessante para você entender tudo. Vamos aplicar a anatomia mais um pouco. E aí a gente fala de laparoscopia. Marcos anatômicos ainda são mais importantes, sim, porque laparoscopia é muito bom, mas você precisa tomar cuidado com o que você faz. E você tem que saber, olha só, você tem que saber o que é o orifício miopectíneo de Frouchot. O que é esse orifício? O orifício miopectíneo de Frouchot. Ele é a região da parede abdominal anterior
que não é protegida por musculatura. Não tem músculo protegendo ali no orifício miopectíneo de Frouchot. Portanto, essa região é mais fraca, a parede é mais fraca, porque não tem músculo. Então, é uma região que tem mais chance de ter hérnias. Por isso que hérnia é muito mais comum na região inguinocrural. Certo? Certíssimo. E aí a gente pode ver o orifício miopectíneo de Frouchot pela frente, olhando de frente, ou a gente pode ver por trás. Finge que eu estou dentro da barriga agora e olhando a visão posterior da região inguinal. Eu posso ter a visão anterior, pela frente, que é o que a gente viu tudo até agora, mas eu posso olhar por dentro da barriga, por trás, para entender melhor, com mais facilidade, o orifício miopectíneo de Frouchot. Quais são os limites desse orifício? O limite superior é o arco do transverso e do oblíquo interno, um arco de músculo que gruda lá no pubis. Só que ele não gruda até lá embaixo, ele faz um arco e deixa um espaço vazio aqui. O limite lateral é o músculo psoas. Olha o músculo psoas lá embaixo, lá lateral, é o limite, músculo, músculo, músculo. O medial é o reto abdominal e o pubis, músculo e osso. E o inferior é o ligamento pectíneo, o ligamento de Cooper. Esse ligamento aqui, ó, Cooper, beleza? Esses são os limites do orifício miopectíneo de Frouchot. Nesse meio desse orifício, ó, não tem músculo. É o psoas, é o arco do transverso, é o reto e o pubis e é o pectíneo. Aí no meio não tem músculo, é mais fraco. Ele ainda pode ser dividido, né? Ele pode ser dividido em superior e inferior, porque olha que legal, o ligamento inguinal, ele passa no meio do orifício miopectíneo de Frouchot, porque o limite inferior do orifício miopectíneo de Frouchot é o ligamento pectíneo. O inguinal passa no meio e lá na frente, né? Porque o inguinal é da aponeurose do oblíquo externo. Então, anatomicamente, ele está lá na parede anterior. Mas ele está passando aqui, entre a espinha ilíaca, entre o superior e o pubis. Então ele divide aqui no meio. E a gente vai entender. E aí ele divide. Como? Para baixo do ligamento inguinal, tem hérnia femoral, porque é na região femoral. Lembra, as hérnias inguinais são acima do ligamento inguinal. E ainda acima do ligamento inguinal, a gente pode dividir as hérnias inguinais. Lembra quem tem ali dividindo? Os vasos epigástricos inferiores. Medial aos vasos, direta, lateral aos vasos, indireta. E na prática é assim que a gente vê. Olha que coisa maravilhosa. Essa imagem desse artigo é muito boa. A visão posterior. Aqui eu estou fazendo uma laparoscopia. Eu estou olhando de dentro para fora a região inguinal. E eu vou mostrar um pouquinho, mas a gente vai discutir isso com muita calma na próxima aula, para não ficar muito confuso. O que eu estou vendo aqui? A região inguinal por trás, aquela foto. Essa parte tem peritônio ainda, que é a última camada. E a letra B, eu tirei o peritônio. E o que eu estou vendo na letra B? Vê comigo. Ligamento de Cooper. Pubis e reto abdominal. Arco do transverso e do oblíquo interno. Músculo psoas. Orifício miopectíneo de Frouchot. O que tem dentro dele? Pode ter tudo. Pode ter hérnia femoral, hérnia inguinal direta, hérnia inguinal indireta. Tem os conteúdos do canal inguinal do funículo espermático entrando no anel inguinal interno. Tem os vasos epigástricos inferiores. Na aula de laparoscopia a gente vai ver tudo com muita calma. Aqui é só para você entender a anatomia. Show de bola. E essa aqui então? Quais são os limites do orifício miopectíneo de Frouchot? As questões perguntam a si mesmo. Perguntam onde é o orifício miopectíneo de Frouchot, quais são os limites, aonde fica a hérnia inguinal direta, indireta. Eles perguntam quais são os limites. Pubis, pectíneo, reto, psoas, arco transversal, arco do transverso do oblíquo interno. Show, muito bom, nunca mais esquece. Gruda essa imagem na testa, cola no teto do quarto. Guarda essa imagem. Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos falar de hérnias inguinais. E aí, para a sua prova, infelizmente, você precisa lembrar da classificação de Nihus, que é o menos importante quando você vai cuidar de um paciente com hérnia inguinal. Mas é uma classificação das hérnias da região inguinocrural que eu acho inútil, mas que cai na prova. Quase inútil, né? O que é? Tá aí a classificação de Nihus. A classificação de Nihus. Tipo 1 é uma hérnia inguinal indireta, você já conhece. O tipo 2 é uma hérnia inguinal indireta
com um anel inguinal interno, que é uma abertura na face transversalis, dilatado. O tipo 3 é o defeito na parede posterior, então é uma hérnia direta ou é uma hérnia indireta com um defeito da parede posterior, então tem mista, ou uma hérnia femoral lá por baixo. E o tipo 4 são as recorrências, recidivas. A direta, B indireta, C femoral, D mista. É isso, classificação de Nihus. E olha como as provas são desgraçadas. Esse paciente aqui tem um abaulamento na região inguinal e fez um ultrassom que viu uma hérnia inguinal direta, com falha na paneurose. Qual o tipo? 3A. Falha na parede posterior, direta. Qual a melhor conduta? Hernioplastia TAP por vídeo, excelente. Tá? Ah, eu não posso fazer Liechtenstein, hernioplastia com uso de tela de Marlax? Pode, só que não é tipo 2. Ah, eu não posso fazer TEP? Pode, mas não é 4B. Eu posso fazer plug? Não, na hernia inguinal não faz plug. Plug pode ser feito na femoral. Beleza? Beleza. Como é que eu faço diagnóstico e tratamento? Agora sim, agora a gente fala coisa legal. O diagnóstico de hernia inguinal é clínico, exame físico. Posso fazer imagem em alguns casos específicos. E qual que é o tratamento padrão? Cirúrgico. Certo? Clínico, cirúrgico. Por isso que eu opero hérnia. Hérnia é uma doença mecânica, anatômica. Pode ser que na medicina daqui a pouco a gente nunca mais opere câncer, bariátrica ou qualquer outra coisa. Porque tem outros tipos de tratamento. Hérnia é mecânico. Sempre vai precisar operar a hérnia. Quem tem hérnia tem que fazer cirurgia. A cirurgia vai avançar, vai ter robô, vai ter um monte de coisa, mas vai fazer cirurgia. Eu sou cirurgião, eu opero hérnia. Quem opera câncer, bariátrica, vai perder o emprego. Hora da polêmica, hein? Tô brincando, tá, gente? Olha só, hérnia inguinal. Muito mais comum em homens, muito mais comum na região inguinal. As hérnias inguinais são muito mais comuns em homens. As hérnias femorais são mais comuns em mulheres. Mas as mulheres têm mais hérnia inguinal do que femoral. A hérnia inguinal direita é mais comum do que a esquerda. Dizem por um processo biológico, porque o sigmoide protege ali a região inguinal. Tanto faz. Diagnóstico clínico. Dor, sensação de peso, piora quando eu faço esforço, doutor. Você vai examinar. Fica de pé, faz força, você põe o dedo no canal inguinal. Tosse. Se a hérnia bater aqui, ela está vindo pelo canal inguinal, então ela é uma hérnia inguinal indireta. Se a hérnia bater aqui, ela está vindo da parede posterior, então é uma hérnia inguinal direta, lateral ao dedo. Tanto faz. Femoral, ela está abaixo do ligamento inguinal, você vai sentir ela por baixo. Mais difícil de examinar. E exames laboratoriais para diagnóstico? Não serve para nada, a não ser em caso de complicação. Acho que está encarcerada, o paciente tem dor abdominal também, você vai colher para ver o risco, leucocitose, disfunção renal, não tem nada a ver com a hérnia. Fiz o diagnóstico clínico. Ah, mas e os exames de imagem? Vou fazer quando? Na dúvida diagnóstica, paciente muito obeso, eu não sei palpar, não consigo, uma hérnia gigante que eu não sei onde mais tem hérnia, como está a parede desse doente, ou hidrocele, pubeite, uma dor parecida, só que examinando a hérnia você não sente, ou planejamento terapêutico. É uma hérnia gigantesca, recidiva, complicada, estou na dúvida, quero me programar melhor para a cirurgia, eu posso até fazer uma imagem. Qual imagem? Ultrassom é rápido, é fácil, é acessível, é barato, é específico. Na dúvida diagnóstica, avaliar o outro lado contralateral, começa com o ultrassom. A tomografia serve para hérnia gigante, hérnia íngüino-escrotal domiciliada, que eu quero planejar uma cirurgia. E a ressonância é o padrão ouro, porque vê todos os planos musculares e adiposos, mas ninguém quase nunca faz, por disponibilidade e preço. Qual que é o tratamento? Cirúrgico eletivo, hernioplastia inguinal. Existem exceções. Quais exceções? Ah, é uma hérnia inguinal encarcerada, estrangulada, o paciente está com abdômen agudo, vai morrer. Aí não é eletivo, é cirúrgico de urgência. Ou não dá para operar. É um idoso acamado, cardiopata, Alzheimer. Não tem sintomas. Tem uma hérnia porque você examinou. Você vai operar esse cara? Não precisa. Não precisa. Ah, fiz um ultrassom de rotina porque meu médico pediu e o ultrassom viu hérnia na região inguinal. Você examina, não tem nada. O ultrassom se enganou. Ele não viu hérnia. Ele viu uma fraquezinha, um aumento ali do anel inguinal, uma parede mais adelgaçada. E o radiologista escreve hérnia. Mas você examina, não tem abaulamento, o paciente é assintomático, você não vai operar.
Agora, sempre coloca a tela. Hoje em dia, 2023, 2024, tem que fazer hernioplastia com tela, uma cirurgia livre de tensão, é o padrão ouro. Ah, é uma hérnia estrangulada, tem cocô na região inguinal, abdômen agudo perfurativo, tá podre a parede. Mas aí não é nem uma hérnia, né? É um abdômen agudo, uma infecção de parede, é outro diagnóstico. Aí você não vai acabar não pondo tela. Vai fazer uma cirurgia menos controlada para salvar da urgência e depois você vê o que faz. Discutível. Não quero pôr tela de jeito nenhum, não tenho tela. Estou no Canadá. Eu posso discutir fazer Shouldice, que é uma cirurgia padrão ouro sem tela. Mas hoje em dia não se faz, porque a tela é muito melhor. Beleza? E já discutimos um pouco, né? Por que operar todo mundo? Porque o risco de encarceramento permanece ao longo da vida. E a cirurgia eletiva tem menor risco de complicações. É uma cirurgia simples, rápida, melhora os sintomas se o paciente tem ou evita piora. Claro, como eu comentei, watchful waiting é aceito. Melhor em homens, que têm menos risco de complicações do que mulheres, e assintomáticos. Se tem sintomas, você vai ter que discutir, melhor operar. A não ser que você queira paliar. Existe isso também, né? Não é raro. E como eu comentei, achado de exame não é hérnia. Hérnia é a protusão, abaulamento. Tem que ter sintomas, tem que ter exame físico. E quais são as complicações de uma hérnia inguinal? O encarceramento ou estrangulamento. Como assim? Olha, a hérnia é uma protusão, abaulamento que sai e volta. Agora, se ela sai e não volta mais, ela encarcerou, está presa, encarcerada. E aí, como ela está presa, as estruturas começam a ficar comprimidas e edemaciadas, porque diminui o retorno venoso. O edema vira isquemia, vira necrose, estrangula, morre. Conduta na encarceramento e estrangulamento, cirurgia de urgência. Não pode esperar. Certo? Tem que operar na urgência o encarceramento e ou o estrangulamento. Você não sabe se está estrangulado ou não. Você tem dicas, mas a princípio tem que operar. Como? Ingnotomia, acesso anterior, cirurgia por ingnotomia mesmo, ou por vídeo. Liechtenstein Tap-Tap. Laparotomia, só se tiver peritonite, sepse. Aí é um abdômen agudo, perfurativo, obstrutivo. Não é mais uma hérnia encarcerada, estrangulada. Ah, mas eu vejo o tempo todo, o paciente chega no hospital com a hérnia para fora e a gente põe para dentro e manda embora. Essa conduta não é a ideal, porque ele vai encarcerar de novo. Agora, você pode? Pode. Quando? Doutor, saiu e não volta faz 1 hora. Não tem sinal flogístico, não tem dor, o paciente está bem clinicamente, não está estrangulado ou baixa chance de estar estrangulada. E o paciente não quer operar, ele tem alto risco. Você pode reduzir, se ela reduzir fácil, porque às vezes nem está encarcerada, né? Na verdade, só saiu, está com muita dor, o paciente faz força, ela não volta. Você deita ele, faz uma analgesia, põe de volta e observa. Observa, porque você pode ter reduzido o conteúdo em sofrimento e ela pode voltar também. Orienta bem. Se eu tentar diferenciar nas provas e na vida, como eu diferencio encarceramento e estrangulamento? Encarceramento é súbito, é agora. Ah, estrangulado já está um tempinho. O estrangulamento pode ter sinal flogístico, tem uma dor intensa em piora, tem taquicardia, leucocitose. Pode ter obstrução intestinal, mas pode estar estrangulado só aumento e não alça. E a imagem ajuda um pouco. Ajuda quando eu tenho suspeita de complicações intraabdominais ou outros problemas. Certo? Mas ó, ela pode estar estrangulada e não ter sinal flogístico nem obstrução. É só aquela dor e aquela duro. Beleza. Último fluxograma para discutir últimas coisinhas. Suspeitei de complicação dessa hérnia. Eu preciso fazer um exame físico, avaliação clínica, dar analgesia, colher exames. Se ele tiver dor abdominal, sinal flogístico, taquicárdico, obstruído, ele tem uma hérnia inguinal estrangulada. Tem que fazer cirurgia de urgência por ingnotomia ou por vídeo. Ah, é uma dor muito pequena, não tem nenhum sinal flogístico, eu acho que nem encarcerada tá, ou talvez um pouquinho encarcerada. Eu posso tentar reduzir manualmente. Idealmente já faz a cirurgia. Deu certo?
Não deu? Cirurgia de qualquer jeito. Deu certo? Vou observar e marcar cirurgia. Esse paciente tem que operar. Mas cuidado, cuidado, a hérnia pode ser cronicamente habitada, tá? É diferente. Como assim? É aquele paciente que fala, doutor, eu tenho uma hérnia aqui no testículo faz 3 anos, faz 1 ano. Você vê, você examina e tem uma herniazona lá, há muito tempo. Tá com dor? É um pouquinho. Tá inflamado? Não. Isso não é um encarceramento, estrangulamento agudo. Isso é uma hérnia habitada, domiciliada. Ele já tem essa hérnia há muito tempo. A conduta aí é cirurgia eletiva também. Cirurgia eletiva. Olha como cai. Olha como cai. Vamos fazer junto. Já tem a resposta, não importa. É você analisar a questão comigo e entender o assunto como cai. Homem, trabalhador, dor inguinal à direita, 3 dias. 3 dias. Com distensão. Abdômen globoso, distendido, depressível, não tem peritonite. Abaulamento não redutível. Opa, está estrangulado ou encarcerado. 3 dias. Não tem hiperemia. Mas para encarcerado, não tem peritonite. Qual é a alternativa correta? Hérnia inguinal encarcerada. Trata-se de provável hérnia inguinal encarcerada ou estrangulada. Pode ser sim, tem dor, tá lá, não volta. Conduta inicial, inguinotomia. Se tiver alça isquêmica, eu faço a enterectomia pela própria inguinotomia e ponho para dentro. Eu não faço laparotomia porque não tem peritonite, choque séptico. Eu não faço redução. O ideal é operar, tá? Ah, fiz morfina, ela voltou sozinha. E agora? Tem que operar. Idealmente por vídeo, porque você vê a alça se está em sofrimento ou não. Se não der fazer vídeo, se não tem vídeo, aí é bem discutível, mas talvez seja melhor fazer uma mini laparotomia para olhar as alças. Beleza? Você não pode deixar a alça em sofrimento lá dentro. Olha a questão. Em relação às hérnias inguinocrurais em adultos, quais são os itens? Julgue os itens e me diz quais são verdadeiros, quais são falsos. O tratamento cirúrgico é indicado para homens sintomáticos com hérnia inguinocrural. Acabei de falar na aula, sim. O tratamento cirúrgico é indicado para mulheres não gestantes com hérnia inguinocrural, seja ela sintomática ou assintomática. Faz sentido, né? Operar gestante assintomática? Não, é eletivo, espera nascer a criança. Mas depois, mulher tem que operar a hérnia a princípio. O diagnóstico de hérnia inguinocrural deve ser feito pelo exame clínico. Sim, exame clínico. Ultrassom é o exame inicial, em caso que a história clínica é condizente, mas você não consegue examinar direito. Olha, uma alternativa complementa a outra, é a aula do Henrique toda aqui. Os diagnósticos diferenciais, que você pode pedir um ultrassom, são linfonodomegalia, hidrocele, pubeite, hernia incisional. Maravilhoso, maravilhoso. Todos os itens estão corretos. Hérnia inguinal é isso, meus queridos. Essa é a aula de hérnia inguinal. Boa noite, pessoal. Depois dessa aula vai ser difícil a gente conseguir superar, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir cada vez melhorar, cada vez te dar mais informação e amanhã a gente vai ter uma aula com nada menos do que a nossa infectologista, a doutora Jaque, que vai vir com um tema que também é super importante, antibiótico terapia, cara. Se você não sabe o básico de antibiótico, vai ficar muito difícil essa prova para você. Por quê? Porque antibiótico ele está não só em clínica médica, como em cirurgia, como em gineco, em toda a grande área a gente tem ali o antibiótico sendo fundamental, a gente entender mecanismo de ação, entender dose ideal, entender quais são as principais terapias que a gente tem. Então vamos sentar, vamos aprender com a Jaqueline, a gente já está com tempo aqui, a gente está com tempo para dominar tudo nesse segundo semestre. Vamos lá com muita energia então, aguardo você amanhã na aula da doutora Jaque. Um abraço!